O livro de São Cipriano, ou livro da capa preta, ele tem muita coisa sobre o ocultismo, magia negra, simpatias, dentre outros, com diversas finalidades. A versão original desse livro é aquela que não tem edição. Contém rituais satânicos como o fechamento de corpos, aonde uma entidade maligna protege o corpo da pessoa contra tiro ou contra qualquer outra coisa, e ela também pede em troca sacrifícios de animais ou até mesmo sacrifícios humanos. É algo terrível, mas que acontece até nos dias atuais. O que se torna adepto desse tipo de negócio ou desse tipo de magia, ele consegue facilmente se disfarçar ou ficar invisível. Elas podem também se transformar em um cupim, como aquele que fica no meio do mato, e também podem se teletransportar de um lugar para outro. Eu acredito que isso para um ser humano gera muita curiosidade, ou até mesmo a vontade de ter poderes sobrenaturais. Mas agora eu quero te mostrar o perigo que isso causa na sua vida. Então, por favor, não pesquise, não vá em busca desse conhecimento. Isso pode arruinar e destruir a sua vida. Mas é exatamente essa versão desse livro que homens como Lampião e seus homens, e até mesmo Lázaro Barbosa, usaram para fazer os seus intentos. Pois bem, essa é a história dele. São Cipriano nasceu na Antioquia, localizada entre a Síria e a Arábia, no Oriente Médio, no ano de 2250 depois da morte de Cristo. Desde muito novo, ele se envolveu com a feitiçaria, estudando tudo quanto era oculto, tais como alquimia, astrologia, adivinhação e muitas modalidades de magia. Depois de passar muitos anos viajando para o Egito e para a Grécia e outros países, aperfeiçoando o seu conhecimento, ele vai chegar até a Babilônia. Chegando na Babilônia, ele procura conhecer a cultura oculta daquele lugar. Rapidamente, ali ele encontrou uma bruxa poderosa que chamava Évora. Ali, ele intensificou o seu estudo e também o aprimoramento de suas magias. Diz então a história que essa bruxa poderosa, já bastante velha, vai morrer. Só que ela deixou seus manuscritos de magia e de feitiços para Cipriano. Este, por sua vez, absorveu todo aquele conhecimento, se tornando em muito pouco tempo o feiticeiro mais requisitado, poderoso, temido e respeitado daquela região. Conta a história que um certo dia, um homem muito rico daquela região procurou Cipriano para este fazer uma magia para se casar com uma jovem cristã chamada Justina, para que ela abandonasse a sua fé e se tornasse então a sua esposa. A família de Justina até deu a sua mão em casamento a este rapaz, pois ele era muito rico, mas ela não quis se casar com este. Então Cipriano atendeu o pedido deste homem e lançou uma tentação demoníaca contra Justina para fazer ela se casar com ele. E para isso, Cipriano ofereceu muito sacrifício a demônios, mas mesmo com tantos esforços, a jovem Justina não foi atingida, pois ela tinha uma vida de santidade e de oração diante de Deus. Com esse fracasso nesse trabalho, Cipriano ficou profundamente abatido e abandonou suas práticas ocultas, e ele se converteu ao cristianismo e doou os seus bens aos pobres, e queimou grande parte dos seus manuscritos. Mas muitos dos seus manuscritos ficaram guardados em sua antiga casa. Satanás, por sua vez,
não aceitou a conversão de Cipriano e fez de tudo para matá-lo. Conta a história que uma certa vez ele e Justina foram presos por um imperador e, depois de serem bastante torturados, foram obrigados a negar a sua fé. Mas eles não negaram a sua fé e foram obrigados a entrar em uma caldeira cheia de cera quente e também de banha de animais. Mas conta a história que milagrosamente os dois cristãos não sofreram nada dentro daquela caldeira. Porém, um feiticeiro chamado Eutanásio, que era discípulo de Cipriano, quando Cipriano ainda servia a Satanás nas trevas, desafiou seu antigo mestre e invocou vários demônios, e logo depois também pulou na caldeira ardente. Porém, o resultado foi monstruoso. Seu corpo foi consumido em poucos segundos. Tempos depois, o imperador finalmente condenou Cipriano e Justina à morte. No dia 26 de setembro do ano de 304 depois da morte de Cristo, eles e outros foram decapitados em praça pública, e os seus corpos ficaram expostos na rua por 6 dias. O livro de São Cipriano foi criado porque alguém entrou na antiga casa, pegou aqueles manuscritos e os reuniu. Depois foram traduzidos esses manuscritos do hebraico para o latim e distribuídos em diversas partes do mundo. Com os anos, esses manuscritos passaram por diversas modificações e existe hoje pouquíssimos exemplares com os efeitos ou com os escritos originais desta obra. Como nós podemos ver, é uma história bem interessante, mas que muitas pessoas têm se aprofundado na magia negra. Muitas pessoas que já se afastaram da presença de Deus já entraram nesse meio para obter um resultado satisfatório e rápido. Eu pessoalmente, pastor Ronaldo, conheço a história de uma pessoa que já morreu, mas ele era presbítero da igreja e se afastou-se da presença de Deus e entrou para a macumbaria e abriu um terreiro para servir a Satanás. Nós precisamos entender que aquilo que Satanás dá, ele também toma. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que olhamos e com aquilo que observamos diante do mundo a qual vivemos. Veja só o que a palavra vai dizer no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo de número 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, e sereis testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Como nós vemos, o Senhor virá velozmente, ou seja, rápido, contra todas essas pessoas, inclusive os feiticeiros. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O livro de São Cipriano, ou livro da capa preta,